Bom dia, galera. Aliás, boa tarde, né? A gente vai trabalhar hoje da escritora, tá certo? A gente vai trabalhar tese e argumento. E quais são os textos que a gente geralmente utiliza para trabalhar esses escritores? São textos argumentativos, tá certo? Onde ele vai pedir que você encontre a tese do texto e os argumentos. Geralmente ele vai perguntar qual a ideia defendida pelo autor. Geralmente as perguntas vêm assim. Já vamos adiantar aqui o que é tese, tá? A tese é a ideia defendida pelo autor. Primeiro tem que ter um tema. A partir desse tema, ele vai querer que você se posicione. Ou você, se estiver fazendo um texto, escrevendo uma redação, ou o autor, no caso, ele vai tomar um ponto de vista, ele vai escolher um posicionamento para que ele possa defender, tá? Em geral, um texto dissertativo expõe uma tese, isto é, defende um determinado posicionamento do autor com relação à ideia, tá? O que é a ideia? Tem um tema. A partir do tema, você tem que ter uma ideia sobre o tema, tá? Eu sou contra ou sou a favor? Por exemplo, se nós estivéssemos aqui, se o tema fosse aborto, tá? Aí eu pedisse para que vocês levantassem a tese. É claro que a maioria, pelo menos eu acho, seria contra o aborto. E existiria uma minoria, né? E todos os dois lados deveriam se posicionar, defender o seu ponto de vista, porque quem estaria certo e quais são as razões, tá certo? Pronto. Aí a gente tem o texto argumentativo. O texto argumentativo, certo? Para quem estiver muito escuro aí, tá certo? Vou ler para você. O texto argumentativo caracteriza-se pela presença de um argumentador, de uma pessoa que argumenta, que se diante de um tema polêmico apresenta uma tese apoiando em argumentos, a fim de convencer o público-alvo. Lembrem-se, por exemplo, o tema aborto é um tema polêmico, certo? Um argumentador, que é a pessoa que vai falar sobre o assunto, tem que ter uma tese. E para que essa tese ela seja, digamos assim, tenha credibilidade, que as pessoas acreditem, certo? Você tem que ter bons argumentos. Os argumentos podem ser estatísticas, fala de especialistas, fatos. Com isso você tenta convencer o seu público-alvo, né? Que geralmente